Fala pessoal, vamos falar então dos jogos novos que receberam conquistas no dia 10 de abril de 2022 no Retro Achievements. Bom, o primeiro jogo então que recebeu conquistas foi aí o Hokuto no Ken Seikimatsu Kyuseishu Densetsu. Bom, que é um jogo do Hokuto no Ken para PlayStation, né? Pra quem não sabe, a série Hokuto no Ken é um anime que foi ao ar aí nos anos 80 lá no Japão. Durante uns 5 anos aí, foi de 84 a 88. Mas ela foi uma série tão bem sucedida que aí teve filme criado nos anos 90 depois. E diversos jogos, até hoje sai jogo, ou nem que seja uma participação especial de um personagem em uma série que tem ali, em um jogo que tenha vários personagens e tal, de diferentes séries. Cara, ela continua marcando presença. Mas ali nos anos 80, enquanto o anime estava sendo transmitido e e nos anos posteriores muitos jogos foram criados. Essa série se chama Fist of the North Star no ocidente, né? E até chegou a sair o filme que saiu nos anos 90, veio pro Brasil. Era, se eu não me engano, o nome era O Guerreiro da Estrela Polar. O nome que aportuguesaram, né, aqui pro Brasil. Bom, e esse aqui é um jogo que saiu para PlayStation. Ele é um beat'em up 3D, né? Vamos já colocar um pouco na gameplay. Esse jogo, ele é bem falado, porque ele é um jogo que representa bem o anime inteiro. Ele vai do começo até o fim do anime, né? Exatamente. Então tem ali todos os personagens principais, os inimigos, e a história que é contada é fiel à história do anime. Então tá aí, a gente joga com o personagem principal da série, o Ken, né? E, bom, tem sessões aí então de beat'em up 3D. E tem também, tanto contra diversos inimigos, quanto contra... Aqui tem cutscenes e tal. Também contra bosses, né? Chefes, ó. Aí ele tá enfrentando... Acredito que um chefe aí, ó. E é um jogo que foi muito bem recebido, como eu disse. E é bacana, foi o primeiro jogo do Hokuto no Ken totalmente em 3D. Porque, como eu falei, já desde o Nintendinho, lá no Famicom, saíram 4 jogos do Hokuto no Ken. Pro Super Nintendo, 3 jogos do Hokuto no Ken. Mas esse, então, chegou a sair um pra Saturno. Até antes desse, mas o primeiramente totalmente em 3D foi esse aqui. Então, tanto aí os diálogos... Oh, que bela animação. Mas então aí tem os personagens e tudo mais. As cutscenes também ali. Eles ali falando das estrelas e tal, porque no ocidente é The Fist of the North Star, né? Que é tem relação ali com a constelação da Ursa Maior. E aí tem essa conexão com o anime aí. Então tá, bom, já deu pra vocês darem uma olhada. O jogo, então, é isso aí. É um jogo bem bacana. Ó, uma luta agora 1 contra 1. Tava procurando mais uma batalha contra chefe, assim, ó. Então tá aí, ó, uma batalha 1 contra 1. É em campo aberto, né? 3D aberto, não é como se fosse um jogo de luta só em um plano, né? Ah, e tem essas sessões ali de tu conseguir usar ataques especiais. Se tu fizer a combinação certa de botões, ele usa os ataques especiais lá dele no anime, ó. Mais uma. Legal, né? Olha aí. Bom, então, mais uma olhadinha aqui. Bom, já tá chegando aí mais umas cenas. E
Tá bom, né? Show de bola, já mostrei bastante a gameplay. Vamos dar uma olhadinha na lista de conquistas. Então, dando uma olhada aqui na lista de conquistas, quem criou as conquistas foi o desenvolvedor GoloWiz. Primeira vez que eu tô vendo esse desenvolvedor no site, aí com o avatar do Link, até parecido com a arte do Zelda 2, né? Mas então, as conquistas que ele criou foram aqui, basicamente de progressão, né? Completar os capítulos do jogo, então ali passando pelos chefes no modo história, né? Aqui no começo já aparece uma conquista de derrotar, terminar todo o modo história sem usar continue, então uma conquista já difícil, mas aqui então conquistas do modo história, vai até aí ó, o capítulo 8. E também tem aqui então as conquistas para fazer todas aquelas ali de progressão, mas sem usar continues, né? Então ali para o jogador se especializar ali, né? Não errar, não morrer e não quer dizer, talvez possa morrer, mas só não pode usar continues. E aqui finalizando o set, tem mais aqui 3 conquistas. Essas 3 conquistas aqui do fim do set é porque esse jogo ele tem ali certas partes na história que se tu fizer uma ação diferente, acontece algo diferente na história. Então, se tu demorar muito para derrotar um chefe ali numa batalha, a próxima cena tu deixa de enfrentar um próximo oponente, já pula pro outro. Coisas desse tipo. Se tu derrotar um inimigo muito rápido, tu vai para uma sala diferente na próxima. A história tem pequenas alterações ali só pra dar uma dinâmica diferente. Então essas 3 conquistas aqui são pra fazer essas partes ali da história onde ela pode mudar um pouquinho, né? Para o jogador ver as diferentes coisas que podem acontecer. E tem aqui também a última conquista, matar 100 inimigos no modo Abash, que se eu lembro bem é um modo depois que o jogo tem o modo história, onde tu vai, né, os beaten up 3D e vai enfrentando chefes e tudo mais. Aí tem o modo batalha, onde tu pode jogar com todos os personagens do jogo, desde que tu já tenha enfrentado eles no modo história. E esse modo Abash, se eu não me engano, depois que tu termina o jogo, é um modo ali onde só enfrentar inimigos, né? Em determinado período de tempo, se eu não me engano. Poder matar o máximo de inimigos em determinado período de tempo. Sei lá, 3 minutos, 5 minutos, não vou lembrar exato. Mas aí uma conquista então pra te matar 100 inimigos nesse modo, né? Então é isso, pelo Hokuto no Ken Seikimatsu Kyū Seishu Densetsu de PlayStation. É isso aí, vamos dar uma olhada então no nosso próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 10 de abril de 2022. E o jogo é Glover de PlayStation. Bom, o Glover então, ele é um plataforma 3D, que saiu aí em 1999 pela Atari. Já vou então começar a tocar o gameplay. Ele é um jogo bem bacaninha assim. Tu é essa luva, esse personagem chamado Glover, que é uma luva de 4 dedos. E tu vai mexendo essa bola, né, ao longo das fases. E tu pode fazer vários movimentos, tu pode ir quicando a bola, tu pode ir empurrando a bola, tu pode colocar o Glover, o personagem, para ir andando em cima da bola, como mostrou ali. Tu pode arremessar a bola e diversos desses tipos de movimentos. Tu pode sair só com a luvinha e dar um soco assim no chão. A história do jogo, basicamente, tu era uma luva, essa luvinha animada. Tu tinha um mago lá que era o grande ser poderoso das terras aí do jogo, do reino aí do jogo, e acontece o seguinte, ele acaba acontecendo um acidente, ele tem tu como uma luva e outra luvinha também, como os grandes assistentes dele, né? Acaba acontecendo um acidente lá, que tem 6 cristais que mantém ali o equilíbrio do reino. E aí esse acidente é tão forte, tão explosivo, que desequilibra os cristais. O Glover,
ele, para evitar que um acidente maior ocorra, ele transforma os cristais em bolas. E aí a gente então, ao decorrer do jogo, a gente entra nos portais, que o reino que a gente vive lá com o mago, ele tem 6 portais. E aí a gente passa então a cada um dos cristais que o Glover transformou em bola, entram em cada um dos portais e a gente tem que ir atrás de recuperar esses cristais, né? Para recuperar o equilíbrio do ambiente e também porque o mago ele acabou ficando paralisado. Ele não sei se virou uma estátua, enfim, a gente precisa recuperar ele. E esse é o objetivo. Então tem as fases aí, tem os colecionáveis, que são essas cartas, umas cartinhas ali que a gente estava coletando, não agora, né? Agora é uma batalha contra chefe. E basicamente o jogo é isso, então. Plataforma 3D com esse objetivo de tem 6 mundos e a gente tem que ir passando as fases e derrotar os chefes. Vamos passar um pouquinho mais pra frente aqui, dar uma olhadinha no resto do jogo. Então são 6 mundos com temáticas diferentes. Esse aqui acho que é um mundo tipo circo. Tem outros mundos. Se eu não me engano... Ó, esse aqui... Parece meio praia, né? E vamos dar uma olhada em outro... Ó, esse aqui parece meio selva. Ó, esse aqui parece... É um mundo assombroso, né? Sombrio. Um mundo de terror aí. Spooky. E... Tem mundo... enfim... Como vocês podem ver, são 6 mundos com temas diferentes, né? Ó, vamos dar uma olhadinha mais pro fim do jogo. Ó, esse mundo mais futurista aí, se eu não me engano, esse é o mundo com tema de espaço, né? Space. Exatamente. Bom, então é isso. Vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Ó, aí ele terminando uma fase, mostrando que coletou as 100 cartas, né? Que tem ali em todas as fases. Vamos dar uma olhadinha então nas conquistas. Show. Bom, as conquistas que foram criadas para o Glover foram pelo desenvolvedor Chimeno, que é esse desenvolvedor aí, ele é gringo, né? Como a gente pode ver, com um avatarzinho aí. E ele criou então conquistas básicas de progressão, obviamente, de completar o jogo, né? Todos os mundos. E ele também criou conquistas dos colecionáveis, coletar todas as cartas nas fases. Então tem fases aqui que são 60... Aqui no Overworld, né? 60 cartas. Mas durante as fases normais aqui são 50 cartas ou 100 cartas. Ele também criou conquistas customizáveis, onde ele inventou desafios. Por exemplo, aqui nessa fase, no mundo de Atlantis... terminar ela sem usar o power-up da força. E assim vai, ó. Outra fase aqui sem usar o power-up da velocidade. Terminar o boss sem tomar dano. E aqui completar, pegar todas as cartas e tal. Conquistas de progressão. Ó, essa aqui também é customizável. Sem reverter o conveyor belt. Deve ser alguma coisa lá da fase. Ou abrir nenhum portão, beleza? Então de fazer um outro caminho pela fase. Sem uma fase sem pegar o power-up do helicóptero. Bom, mas segue nessa linha aqui, ó. Tem o mundo dos piratas. Tem fases bônus também. Todo mundo tem... Todo uma dos 6 mundos tem uma fase bônus também. E aqui, exatamente, conquista de coletar os cristais. Nesse caso aqui, o 4º cristal. São 6. Até acho que são 7, mas o primeiro a gente já pega no começo do jogo. Bom, o mundo assombroso que eu falei, né? O mundo Fear. E tem o mundo pré-histórico. E basicamente, então, e o mundo espaço, se eu não me engano, é o último, né? Isso, e aqui derrotar um chefe sem tomar dano. Basicamente é isso, ó, observar todas as animações do Glover. E... obter... Tem outros tipos de bolas também, né? Aquela é a bola principal que a gente usa, que vocês viram no vídeo, é a bola de borracha. Mas tem outras bolas ali, bola aqui de vôlei de praia, né? Bola de praia. Se eu não me engano tinha bola de cristal, bola de boliche, talvez, enfim. E a última conquista aqui de pontuação. Bacana.
Então, pelo Glover, é isso. Saiu aí o Glover para PlayStation, para Nintendo 64 também. Já tinham conquistas para a versão de 64, agora saiu para de PlayStation. Chegou a se cogitar um Glover 2, o pessoal da época chegou a desenvolver o jogo, se eu não me engano, chegou a 85% de desenvolvimento, mas por motivos financeiros acabou sendo cancelado, né? Então, até depois, anos depois, na internet soltaram um protótipo que acharam lá, um protótipo do Glover 2. Aí deram uma editada lá na ROM e conseguiram fazer ali mais ou menos jogável para o pessoal ver como é que estava o Glover 2, né? Quais eram como que seria o jogo. Beleza, vamos então para o nosso próximo jogo. E esse jogo é Lego Indiana Jones 2 The Adventure Continues para Nintendo DS. Então é um jogo aí que saiu em 2009 e, bom, ele é um jogo que mistura a série Lego, né? Que saíram muitos jogos que misturaram Lego com Star Wars, Indiana Jones e diversas outras séries aí famosas. Esse aqui é o Lego Indiana Jones 2, né? Já tinha saiu não só para DS, para diversos consoles, Play 3, Xbox 360, se eu não me engano, PSP, enfim. E o primeiro jogo da série, que foi anterior a esse, saiu acho que em 2008, ele focou nos 3 primeiros filmes, que saíram nos anos 80, os 3 primeiros filmes do Indiana Jones, né? E esse Lego Indiana Jones 2, ele então, pelo menos a versão de DS, ela focou no 4º filme, que saiu aí, se eu não me engano, em 2008. Nessa época mesmo, que antes de sair esse jogo. E o 4º filme, então, saiu aí nos anos 2000. E fizeram esse jogo, a versão de DS, totalmente focada nele, né? No novo filme. Então, quem criou as conquistas aqui foi o Retrolip, que é um usuário brasileiro, né? Olha aí, com o avatar do Luffy, né? Do One Piece. Vamos dar uma olhadinha na gameplay do jogo. Então temos aqui o Lego Indiana Jones 2. Esse foi o melhor vídeo que eu achei no YouTube. Tem ali um overlay de botões, mas acabou sendo o melhor vídeo, né? Pelo menos que a resolução tá melhor. Os outros realmente estavam bem ruins. Então, bom. Mas a gameplay do Lego Indiana Jones então é um jogo de plataforma, assim, né? Ele tem as fases alteram ali entre plataforma, algumas seções de combate, né? E até é bem legal que daí quando destrói um inimigo, ele se explode em peças de Lego, né? Mas então também tem sessões bônus, né? Com desafios diferentes, assim, para dar uma quebra no ritmo do jogo, trazer uma coisinha diferente, um desafio a mais, assim. Mas vamos então dando uma olhadinha aqui. Aí na gameplay, ele subindo uma escada aí. É um jogo que tem bastante colecionáveis também, tem que coletar bastante coisa. Ó, então aí em uma das fases. Aqui também, ó, várias peças de Lego, a gente abrindo aí. Ele tem bastante puzzles, né? Bastante quebra-cabeças, assim, sessões que a gente tem que usar um pouco ali da inteligência, né, pra passar. Ele não é só combate, na verdade ele é bastante puzzle mesmo, então tem um bom equilíbrio, é isso que eu quero dizer. Então, ó, aí já uma fase mais combate, né? Aí pegando uma bola de neve. Aí o Indiana Jones. Tu joga também. A gente também joga não só com o Indiana Jones, mas também com os parceiros dele em algumas sessões pra completar o puzzle da área. Às vezes a gente tem que mudar o personagem, né? Então tem isso aí também. Ó. Mas então é isso aí, ó. Tem várias roupinhas também diferentes que a gente pode ir desbloqueando. Bom, mas então a gameplay é isso aí, né? Já deu pra ter uma boa noção de como é o jogo. Vamos então dar uma olhada nas conquistas. Como eu havia dito, quem criou as conquistas foi o Retrolip.
E ele criou, então... esse jogo tem 3 atos, mas os 3 atos são, como eu falei, o quarto filme da série Indiana Jones, né? Que saiu aí nos anos 2000. Então tem aqui, né? Todas as conquistas de progressão do primeiro ato, as conquistas de progressão do segundo ato e as conquistas de progressão do terceiro ato. E aí vem as conquistas de colecionar todos os chapéus colecionáveis nas fases. Então, uma para cada fase aí. Ok? Então, terminou ali os chapéus colecionáveis e agora compre todas as dicas na loja. Então, para tudo que tem para fazer no jogo, o Retrolip criou as conquistas. Compre todos os personagens na loja. Colete todos os 17 mapas. Colete todas as peças douradas dos minigames. Compre todos os extras da loja. Ganhe o ranking, né? True Adventure nas 4 fases do ato 1, 2 e 3. Esse ranking True Adventurer é quando tu coleta bastante peças de Lego nas fases. Aí tu não precisa ser todas, mas quando coleta um alto nível, aí tu alcança esse ranking. Mesmo que tu perca algumas depois ali, não tem problema, já alcançou o ranking. Então, tem conquistas para alcançar esse ranking aí também. É necessário para dizer que completou o jogo 100%, né? E a última conquista aqui, colete todos as 9 peças vermelhas. Ok. Show de bola, vamos então para o nosso próximo jogo a receber conquistas no dia 10 de abril de 2022. E o jogo é... Hokuto no Ken! Exatamente, mais um jogo da série Hokuto no Ken. Nesse caso aqui de Famicom, né? Tá aqui como NES, Nintendinho, porque é o código do site, o código do Retro Achievements para jogos do NES ou Famicom, né? É NES. Mas ele só saiu para Famicom, esse jogo. Ele é o primeiro jogo do Hokuto no Ken para Famicom. Ele é um jogo de ação, beaten up, né? Famoso sai aí dando soco no quebra-pau na rua, né? E quem fez as conquistas dele foi o Anik, que é um desenvolvedor brasileiro também, um junior dev, assim como o Retrolip. Tá aqui com o avatarzinho dele, algum meme aí. Bacana. Vamos dar uma olhadinha já na gameplay? Então tá aqui o Hokuto no Ken de Famicom. Com os golpes ali da série, que ele faz os personagens explodir, né? É legal como fizeram essa animação aqui no Famicom. E até pra entrar na porta é um comando bem... Acho que tem que segurar A e B e apertar pra cima. Deve ser meio confuso pra quem tá jogando o jogo pela primeira vez descobrir isso. E... Bom, o jogo tem ali na tela dá pra gente ver um negócio de hit, que é um marcador de quantos inimigos a gente matou. Vamos dar uma olhada mais pra frente aqui. Olha, então a gente enfrenta chefes também, né, no fim das fases. Aqui o primeiro chefe. Então é esse inimigo aí, esse guerreiro aí azul, loiro, né? Aqui a gente derrotou ele então. Daí então... É muito legal essa parte. Bom, então chegou aí na segunda fase, vai enfrentando os inimigos, socos e chutes. Ao decorrer do jogo, a gente vai aumentando, a gente consegue ir aumentando o nosso nível de estrelas ali, que chega até 7, e a cada nível de estrela que a gente vai aumentando, a gente ganha novas habilidades. Então o primeiro nível tu consegue pular mais alto, o segundo consegue dar socos mais rápido, aí o próximo dá chute mais rápido, o próximo andar mais rápido, e assim vai, né? E esses níveis de estrelas vão aumentando e à medida que a gente derrota o inimigo e coleta um negócio lá. Quando derrota o inimigo com soco, se eu não me engano, um determinado tipo de inimigo, daí ele solta um upgrade lá que aumenta o nosso nível de estrelas.
Bom, então, basicamente é isso aí. Tá aí o jogo lançado na época que o anime ainda tava, né, em alta, nos anos 80. Ó, então é isso aí, mais uma olhadinha aí na gameplay. Aí já pro fim do jogo. Show de bola, né? Vamos dar uma olhada nas conquistas então que o Anic criou, que é o desenvolvedor brasileiro. Então ele criou 14 conquistas. E é basicamente então o jogo é dividido ali em 5 fases, né? Então tem aqui as conquistas de progressão, terminar as 5 fases, derrotar aqui o Hao, que é o inimigo, o vilão principal ali da série, Hokuto no Ken. Ó, coletar as 7 estrelas que eu falei, né? Dos upgrades, então chegar no nível 7 de estrelas. E aqui, nas 4 primeiras fases, são 5 no total, né? Nas 4 primeiras fases, em cada uma delas tem um... Ali, ele colocou como Seven Stars Constellation, né? A constelação de 7 estrelas escondida, né? Tem uma para cada uma das 4 primeiras fases. É um item escondido, né? Tu tem que achar. Essa constelação das 7 estrelas é a Ursa Maior, né? Que eu havia dito ali quando a gente tava falando do primeiro jogo do Hokuto no Ken pra PlayStation. É esse item, então. Até teria esse item das 7 estrelas na última fase, na quinta. Mas o pessoal que estava desenvolvendo o jogo, por algum motivo, estava dando um bug muito sinistro nesse item. Quando eles colocaram na quinta fase, eles... tira fora. Na verdade, eles até colocaram. No boss final tem o item lá em cima, mas ele é só estético, assim, nem dá pra coletar ele, né? Foi como eles resolveram o bug. Bom, e aqui as 3 últimas conquistas, então, alcançar 250 hits e 500 hits, né? Ou seja, os hits são quantos inimigos a gente derrota, mata, né? Ao decorrer do jogo. E a última conquista, alcançar 200 mil pontos. Bacana, né? Tem um detalhe a mais. Eu até tava lendo, quando eu tava lendo ali sobre o jogo, e eu cheguei a ler que, assim, para cada um dos chefes, são 5 fases, né? No fim de cada fase tem um chefe. Para cada um dos chefes tinha um negócio que tu podia usar se tu matasse eles, cada um de uma forma específica, era um insta-kill. Então se tu fizesse uma determinada sequência lá, tu matava ele na hora. Então, por exemplo, para um chefe era ficar no canto da tela e atacar socos nele, parado. Para outro chefe, tu tinha que dar 10 socos e depois um chute. E aí ativava essa sequência especial contra ele. Eu li que para cada chefe tinha uma sequência desta que dava um insta-kill. Aqui o Anic ele não criou conquistas para isso. Então, não sei bem se ele não chegou a ver isso, ou se... Será que eu vi essa informação errada? Mas eu acho que não, porque eu li bem certinho lá, quando eu tava me informando sobre esse jogo. Ou será que era muito difícil de fazer? Ou será que o Anic simplesmente achou que seria meio chato? Enfim, mas foi algo que eu vi e a princípio aqui não entendi quando não achei essas conquistas sobre esse conteúdo, né? Mas... Tá aí, esse é o primeiro jogo então da série Hokuto no Ken. Pra Famicom saíram 4, né? Os 2 primeiros de Beaten Up, os 2 segundos de RPG, né? E pra Super Famicom saíram 3. O primeiro é RPG. Não, acho que se eu não me engano o primeiro é de luta e os 2 seguintes é RPG. Enfim, e saíram muitos jogos depois, como a gente pôde ver pra PlayStation. Nos anos 2000 continuaram saindo jogos. Até nos anos 2010 aqui, recentemente, tá saindo. Mas aí, como a participação dele como personagem, às vezes, num jogo de luta com vários personagens e tal, né? Bom, vamos pro nosso próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 10 de abril de 2022. E este jogo é... 42 All-Time Classics, ou Clubhouse Games, para Nintendo DS. Bom, esse jogo então ele é um compilado de jogos de cartas, tabuleiro e jogos de mesa, né? Então, jogos de carta, baralho tradicional, né? Aquele baralho de 52 cartas, todo mundo conhece.
Existem infinitos jogos com o baralho. Jogos de tabuleiro, como por exemplo damas, xadrez e outros, né? E jogos de mesa, que geralmente são jogos um pouco mais complexos, assim, né? Que se joga, tipo, por exemplo, Jogo da Vida, é um jogo de mesa, né? Banco Imobiliário, é um jogo de mesa ali. Bom, e aqui é um compilado, então. No Ocidente saiu essa versão aqui, 42 jogos clássicos. No Japão saiu, se eu não me engano, eram 51 jogos clássicos no Japão, mas pelas diferenças culturais, alguns foram cortados, outros novos incluídos aqui para a versão ocidental. E vamos dar uma olhada na gameplay, então. Vamos colocar aqui a gameplay deste jogo aqui para Nintendo DS. Ó, vamos... Opa. Aí tá um jogo de carta. Aí ele tá jogando Solitaire, né? Aí jogando boliche também tem. Então eu falei, né? Jogos de carta, tabuleiro e jogos de mesa, mas tem exceções também. Tem boliche. Tem um jogo lá que é de chacoalhar um... É tipo uma batata quente, só que tu tem que chacoalhar um... Tipo assim, uma garrafa de refrigerante e passar pro próximo. Aí ele chacoalha também e passa pro próximo. Tipo uma batata quente mesmo. E aqui, vamos dar mais uma olhadinha em outros jogos. Aqui a gente tá no boliche. Ó, aqui dardos, né? Um jogo bastante tradicional aí. Então, ok, dardos. Eu tava vendo antes, tinha diversos jogos de baralho, né? Bastante jogo de baralho. Ó, esse aqui é o que eu falei, da garrafa, né? De chacoalhar a garrafa. Aqui já um jogo de tabuleiro. É damas, né? Em inglês, checkers. Bom, vamos dar uma olhadinha nas conquistas, então. Todos esses jogos a gente funciona contra a CPU, né? A gente pode jogar contra o computador, né? Vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Ah, esse jogo... Eu vou deixar mais um pouquinho a gameplay enquanto eu falo sobre isso. Esse jogo ele tem 3 formatos, que é o modo Free Play. Aqui tem um jogo de carta, ó. O modo Free Play, que é jogar os jogos ali à vontade. Não estão todos os jogos desbloqueados desde o começo. E para desbloquear todos esses jogos, a gente tem que ir para o modo Stamp Mode, que é um dos 3 modos do jogo. O Stamp Mode é um modo onde é um modo feito para incentivar o jogador a jogar pelo menos um pouquinho todos os jogos, né? Então, tu tem ali tem até um tabuleiro e tu tem que passar... Eu acho que durante 30 níveis, cada nível é um jogo diferente, e em cada jogo tu tem que ganhar 3 carimbos, né? Stamp Mode, é carimbo. E se tu jogar aquele jogo bem, tu ganhar, por exemplo, dos adversários da CPU, tu ganha 3 carimbos já numa vez só. Se tu tiver um desempenho médio, ganha 2 carimbos. Se tu ir mal no jogo, tu ganha 1 carimbo. Mas pelo menos é um carimbo, nem que seja de participação, pelo menos um ganha, né? E completando 3 carimbos, tu passa pro próximo jogo. E vai desbloqueando os jogos lá no Free Mode, né? E tem também um Mission Mode, que é o terceiro modo do jogo. O Mission Mode, então, é um modo onde tu vai completando missões. Essas missões são jogar os jogos com algum tipo de restrição. Então, faça determinada pontuação. Eu lembro, tem uma missão que é faça 3 strikes em sequência. Só isso, né? Uma missão bem simples. Outra missão é terminar determinado jogo, vencer determinado jogo em menos de 3 minutos. Esse tipo de coisa, né? Então são 30 missõezinhas no total dos variados jogos. Então vamos dar uma olhadinha nas conquistas. Tá aqui... Quem criou as conquistas foi o Space Raton, um desenvolvedor gringo aí, com avatar de ratinho. E como eu falei, então, ele criou conquistas aqui pro Stamp Mode, que é esse modo que eu falei, né? Do carimbo, de jogar diversos jogos, pegar 3 carimbos em cada um ali. São jogos sortidos. E esse modo, então, cada fileira são 5 níveis, né? A primeira fileira são 5 ou 6 jogos em cada fileira, em cada nível. E aí passa pro próximo nível. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E aí quando tu completa
E aí tem todos esses... Tem o Stamp Mode no fácil, o Stamp Mode no normal e o Stamp Mode no difícil. Então tem conquistas para completar os 5 níveis do Stamp Mode nos 3 níveis de dificuldade diferentes. Fácil, normal e difícil. Bacana. Tem aqui conquistas pro Mission Mode, como eu falei pra vocês, são 30 missões. E aí o Space Raton separou em 5 conquistas. Da primeira a sexta, da sétima a 12ª, 13ª a 18ª, 19ª a 24ª e 25ª a 30ª. Bacana. E aí o Space Raton, ele fez um negócio aqui bastante dedicado. Ficou bem legal. Ele criou uma conquista para cada um dos 42 jogos. Então essas conquistas, sempre aqui no nível difícil, é pro modo free play, né? Embora elas até funcionem no modo Stamp, a maioria também. Essas conquistas aqui, elas muitas vezes elas são simplesmente vencer o jogo no modo difícil contra 3 CPUs, por exemplo. Mas algumas até tem um desafio adicional que o próprio Space Raton adicionou ali. Por exemplo, esse primeiro jogo aqui, ele colocou contra 7 CPUs, né? Tu joga em 8, então. Muitas aqui, então, só ganhar o jogo no normal contra 3 CPUs. Ele coloca aqui as regras. Geralmente ele deixa ali no default, né? As regras padrão. Mas tem... Deixa eu achar alguma aqui, ó. Se tem alguma que ele adicionou um negócio a mais, que com certeza tem. Essa aqui, deixa eu ver. Damas chinesas. Não, essa aqui é só vencer, só que é contra 2, né? Geralmente a maioria é contra 3. Aqui é vencer damas. Aqui tem algo extra. Vencer damas contra um adversário nível difícil, mas com pelo menos 6 peças restantes no teu lado, né? Então tá aí, ó, um negocinho extra. Então, continuando aqui, vencendo cada um dos jogos. Ele fez aqui, ó, o Connect 5, que é um dos jogos, tem que ser em 25 turnos ou menos. E assim vai. Vencer o Shogi em 100 turnos ou menos. Então aí, uma conquista para cada um dos 42 jogos. E é basicamente isso, então. Aqui no final, conquistinhas ali sobre o jogo em geral. Aqui ainda é completar 20 estágios do jogo Escape. Esse aqui ainda também é um jogo, Mahjong Solitaire. Só essas duas últimas aqui mesmo, então. Mandar uma mensagem no chat, uma besteirinha ali, só para o jogador ver que existe o chat. E desbloquear todos os designs para cada jogo, que eu acredito que são tipo skins, assim, né? Faz ali desbloqueia um design, seria uma pecinha de uma cor diferente ou de um estilo diferente. Talvez o fundo do jogo mude, talvez o fundo da mesa. Eu acredito que é isso, esses designs. É um negócio mais a desbloquear. Bacana. Bom, então até essa série recebeu um jogo em 2020 para Nintendo Switch, eu acho, com mais jogos novos aí, né? Então continua viva até hoje a série aí. Ou na verdade, né? Renovaram ela. Eu não acredito que tenha saído muitos jogos desde essa versão. Talvez nenhum até. Mas saiu agora uma nova versão em 2020. Bom, então vamos para o próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 10 de abril de 2022. E este jogo foi... One Piece Romance Dawn para PSP. Bacana, então quem criou as conquistas aí foi o Blended Sea. Tomando aquela aguinha providencial aqui. Bom, a série One Piece é um anime, né? Que existe desde 1999. Continua vivo até hoje, saindo novos episódios. Inclusive, recentemente passaram 1000 episódios. Impressionante. E... um resuminho da série, é uma série de piratas, né? O personagem principal é o Luffy, que é esse piratinha aqui com chapéu de palha. Aparece até aqui na capa do jogo. O sonho dele é se tornar ali o rei pirata, né? Que é o considerado o pirata mais forte do mundo. Encontrar o tesouro de One Piece, né? De forma bem resumida é isso. Então vai passando por diversas sagas. E saíram muitos jogos dessa série One Piece, né? Desde o
o lançamento dela em 1999, já ali nos anos 2000, 2001, já estavam saindo jogos, né? E continuaram muitos até hoje. E assim, de diversos gêneros diferentes. Então, jogos de luta, jogos de plataforma, a maioria de luta, tá? Mas alguns jogos de plataforma também, beaten ups, e alguns RPGs também. E esse aqui foi um desses, um RPG, um dos RPGs. Ah, tem também uma série que é tipo um beaten up, que já saiu uns 3 ou 4 jogos do One Piece, que é enfrentar assim hordas de inimigos de uma vez só, sabe? É bem interessante, bem bacana assim. Mas essa aqui é o One Piece Romance Dawn de PSP, que é um RPG, saiu em 2012. Vamos dar uma olhadinha na gameplay? Então, tá aí o One Piece Romance Dawn. Ele é um jogo que, aqui no começo, ele tem sessões de mangá, né? Contando um pouco da história. Aí ele tem esse overworld, que é o mapa principal, onde tu vai em cada uma das fases, né? Na verdade, cada uma das fases são dungeons. Aqui mais uma animação estilo mangá. E vamos passar aqui para a parte da gameplay. Ó, aqui mais uma, tem um pouco de animação estilo anime, né? Até esqueci de falar, o Luffy, né? Ele comeu uma fruta lá quando criança e ele acabou desenvolvendo o poder de desenvolver o poder de borracha, assim, né? Os braços dele, então, conseguem ir muito longe. E aí ele usa isso pra criar ataques contra os inimigos e tal, né? Então ele tem esse poder de esticar bastante o corpo dele. Bom, mas então aí no Overworld, vamos seguir. Então, ó, aqui é a primeira dungeon. Nesse caso aí é um lugar naval aí, uma base naval, né? Até parece um navio assim, uma embarcação. Mas basicamente o jogo inteiro é nesse formato, tá? São diversas dungeons ali no Overworld, tu escolhe em cada uma onde tu quer entrar. Algumas são obrigatórias, mas tem várias opcionais também. E o modo de batalha aí é esse, de turnos. Mas, tu vai... Ali quando tu seleciona pra atacar, tu vai apertando os botões ali e ele vai usando os golpes diferentes, né? Soco, chute, então é um pouco mais dinâmico do que só um RPG que tu aperta um botão pra atacar, né? Tem um negocinho a mais assim, pra deixar um pouco mais dinâmico. Bom, vamos passar um pouco mais pra frente então, mas aqui a dungeon ela é bem simples até, né? Tu tem que achar o caminho certo, são geralmente uns 3 andares de dungeon e até chegar no boss da dungeon. E dá pra coletar os tesouros aí, né? Ó, a gente tem um minimapa ali. E vamos ver aqui nesse vídeo. Esse vídeo até tá só a primeira dungeon do jogo. Até por isso, eu queria mostrar pra vocês um pouco mais do jogo. Então eu peguei outro vídeo que tá numa playlist, ó. Aqui é outra dungeon. Essa aqui eu só consegui achar com vídeo narrado, então vou deixar a voz bem baixinho ali. Mas, ó, é uma outra dungeon, só que em formato de vila, né? Uma vila ali numa ilha. Mas tu vê que é uma dungeon igual, né? Tu tem que achar o caminho, passar pro próximo estágio até achar o chefe da dungeon. Mas aí já com teus parceiros aí, né? Na tua parte. Vamos pular um pouco aqui, ó. Então aqui essa é uma dungeon numa ilha, ó. Aqui ele até tava, ó, andando aí pela ilha, coletando os tesouros. No mesmo formato daquela dungeon da batalha da base naval, né? Na verdade o jogo inteiro é isso, basicamente. Mas tem dungeons de diferentes formatos. Formatos não, né? O formato é esse, mas o cenário, né? Então tem dungeons que são em cidades. Em cidades, exatamente. Dungeons, assim, num porto. O cenário é meio que um porto, assim, né? Com a água perto e tal. Tem dungeons que é uma prisão, então... Tem várias celas assim, né? E tu vai avançando pela prisão. E tem até uma dungeon que é assim, um navio quebrou e ficou os destroços no meio do oceano, assim, do navio. Os destroços de madeira no chão e, na verdade, isso é o caminho. Os destroços é o caminho e tu vai andando por eles no meio do oceano e essa é a dungeon, né? Mas é assim, o jogo é isso, tá? Então acho que vocês já deu pra entender basicamente
como é que é o formato do jogo. Vamos pegar aqui uma batalha talvez contra um boss, pra gente mostrar, ó, ele enfrentando um boss aí numa dungeon de gelo, num local bastante frio aí. Mas já na parte do boss, né, na batalha contra o boss. Vamos sortear mais um vídeo aqui, talvez esse aqui. Dessa playlist, ok? Ele tá numa dungeon. Aí também parece meio que um castelo, né? Enfrentando os inimigos com a parte dele e tudo mais, mas mantendo o mesmo formato, ó. Bacana, deu pra gente pelo menos ver aí um cenário diferente. Seria isso dentro de um navio? Ou dentro de um grande castelo? Alguma coisa do tipo, né? Bom, vamos dar uma olhadinha então nas conquistas do jogo desse One Piece Romance Dawn pra PSP. Bom, estamos aqui então, quem criou as conquistas foi o usuário Blended Sea, um gringo de desenvolvedor, né, aí com o avatar do Fred Mercury, né? E ele criou 74 conquistas, então basicamente as conquistas dele é pra, aqui essas primeiras, pra passar todas as dungeons obrigatórias, ele colocou primeiro, que são aí vilas, cidades, ilhas, parques, algum reino ali. Bacana, porque ele botou ali pela primeira vez, né? Tu pode ficar voltando depois, quiser upar, sei lá. O negócio que eu esqueci de avisar. O anime, como eu disse, já tá ali em 1000 episódios. Esse jogo vai até mais ou menos o episódio 500, tá? Então até a metade do anime aí. Pelo menos nesse momento que o episódio tem... A série tem cerca de 1000 episódios, né? O anime tem cerca de 1000 episódios. Então, até ali a saga de Marineford, que é por volta do episódio 500. Bacana, então completa ali. E aí agora ele faz as conquistas de terminar todas as dungeons, aquelas que não são as principais, né? As paralelas. E terminar todas elas. Tem uma conquista para elas. Tem diversas conquistas para elas. Cerca de 30 conquistas para essas dungeons paralelas. Então também são cidades, ilhas... Ele até, o desenvolvedor, o Blended, ele criou até um Excel aqui, ó, mostrando, ajudando quem quiser, o jogador, a ver aqui certinho no mapa, para ter certeza qual é a ilha, qual é a dungeon de cada conquista, né? Então ele criou aí, para quem quiser acessar, tá no tópico do jogo no fórum do Retro Achievements. Bacana, né? Então tem aí as 30 ou 31 dessas dungeons paralelas, né? Opcionais. Bacana, então, voltando ali para a lista de conquistas, ok? Vamos passar essa parte das completar as dungeons opcionais. E aí tem agora conquistas de achar todas os baús de tesouro nas dungeons. Eu até acho que essas aqui, essas de baú de tesouro só existem nas dungeons principais. Mas enfim, ele coloca aqui no fim de cada conquista da descrição quantos baús são em cada dungeon. Então isso ajuda o jogador, né? 8, 4, 11. Então, ó, esse aqui 34, essa dungeon aqui, ó. Nossa, uma aqui até com 49. Show! Então agora são conquistas de alcançar o nível 50 com os personagens. No caso aqui com o Luffy, o Zoro, o Nami, o Sop, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook e Ace. Nossa, diversos personagens então pra gente alcançar o nível 50. E essas últimas 4 conquistas aqui, se eu bem entendi, o jogo tem um sistema ali de crafting, né? De tu criar os itens. Então tu pega ali um item base, uma matéria-prima, e aí eu não sei se é tu que faz o trabalho de ferreiro ali pra transformar aquela combinação num novo item, ou se tu tem que levar em algum NPC específico. Não cheguei a esse ponto, né? Mas é um sistema de crafting aí, então. E aí, existem 4 conquistas pra tu criar todos os itens possíveis, né? Do jogo. Então tem equipamentos, tem itens e até tem ali um tipo de item designer. Eu imagino que seja tipo uma skin, tipo roupinhas diferentes pro teu personagem. Mas deixa eu mostrar, o próprio Blended, ele fez também outra planilha no Excel, até na mesma planilha, mas em outra aba, que é essa aqui, ó. Então ele fez uma lista, também tá lá no tópico do jogo, no fórum, indicando quais itens tu precisa
quais matérias-primas ali para formar cada um de todos os itens que tu precisa para ganhar essas conquistas de crafting, né? Então tem aí essa bela lista, tem aqui escrito em japonês e o nome do item em inglês também. Então é isso, né? Nas 4 categorias diferentes de itens, equipamentos, aqui design e aqui itens, né? Então, muito bacana isso aí do Blended. Não sei se foi ele que fez ou ele achou na internet, mas não importa muito. O importante é que ele colocou à disposição dos jogadores. Bem legal. Bom, e é isso, né? Em relação a esse jogo do One Piece. É isso. Esse jogo até saiu pra PSP, saiu pra DS também. Mas vamos então para o nosso próximo jogo. A receber conquistas no dia 10 de abril de 2022 no Retro Achievements. E este jogo é... Ys 2! Ancient Ys Vanished, The Final Chapter. Bom, então é o segundo jogo da série Ys. Nesse caso aqui a versão de Famicom, né? Tá aqui como NES, mas saiu só no Japão. Saiu só pra Famicom, né? Então, a série Ys, até a gente recentemente, nos últimos dias, gravamos um jogo avisando que tinha saído conquistas pro Ys 3 de MSX. O Ys 3 ele até tem uma visão lateral, né? Estilo jogo assim, plataforma. Já os jogos Ys 1 e Ys 2, ele tem uma visão mais de cima, né? Vamos dar uma olhadinha na gameplay pra gente até poder visualizar isso. Aqui o jogo começa... Bom, no Ys 1, a história é bem simples, tá? O personagem principal da série Ys é o Edel. A gente é esse herói, o Edel. E a gente chega na ilha de Ys em busca de novas aventuras. Descobrimos que a ilha tem diversos demônios, tem um mal muito grande sobre a ilha. E pra gente derrotar esse mal, a gente tem que coletar os 6 livros de Ys, né? E essa é a história do primeiro jogo. E aí, bom... Acontece ali, então a gente parte atrás dos livros e tudo mais. Mas o primeiro jogo da série ele encerra sem responder todas as questões. Ele deixa algumas coisas em aberto ainda. E aí por isso vem o segundo jogo. Então no segundo jogo a gente, novamente com o Edel, claro, a gente vai para uma ilha flutuante, né? Do reino de Ys. E o jogo acontece nessa ilha. E aí o segundo jogo, também partimos... quando a gente chega nessa ilha, a gente tá desacordado. Essa moça encontra a gente ali desacordado. É a Lilia, ó, apareceu até exatamente nesse momento. De um vilarejo lá, ela leva a gente pro vilarejo e nossa aventura começa lá. E aí a gente parte em busca dos desafios ali do reino de Ys, né? E o legal é que daí no fim do jogo, ele responde as questões que ficaram em aberto no primeiro jogo. Então, no fim das contas, o Ys 1 e Ys 2, eles são praticamente um jogo só, né? Tanto que até foram lançados depois compilados que juntavam o jogo 1 e 2 em um jogo só, né? Saiu pro TurboGrafx CD, ou PC Engine CD, né? No Japão, PC Engine CD, e nos Estados Unidos, TurboGrafx CD. Um compilado do Ys 1 e 2 em um jogo só. E até durante muito tempo, essa versão foi a única o pessoal poder jogar em inglês, né? A que saiu para TurboGrafx CD no ocidente. Mas ó, como vocês podem ver, o Ys 2, no caso essa aí é a versão de Famicom, é uma série que foi lançada originalmente no PC 88 e 98 da NEC, né? Mas saíram diversos portes para muitos consoles. Tanto computadores japoneses da época, MSX, computadores da Sharp, como também consoles de mesa como Famicom, PC Engine CD e por aí vai. E esse aí então é a versão do Ys 2 de Famicom. O Ys 1, o port do Ys 1 de Famicom, ele até mudou um pouquinho o estilo, os gráficos. Não o estilo, né? O estilo continua igual, mas mudou um pouquinho dos gráficos, o pessoal estranhou um pouco. E já no port Ys 2 de Famicom eles manteram mais tradicional a gameplay, os gráficos assim, parecido com o Ys original do PC 88, 98, assim, a arte, né? Então vamos olhar aí um pouco da gameplay. Aí a série Ys, ela tem uma característica muito específica dela,
que é quando tu tá em combate, o sistema de combate dela, até, o pessoal até chama ali o Bump Combat System. O Bump em inglês é uma onomatopeia ali para quando tu, por exemplo, duas coisas se encontram e fazem um barulho, né? Uma coisa cai no chão e faz um barulho. Na verdade, geralmente é quando duas coisas se chocam, né? Daí o BUM, né? Esse barulho de duas coisas se chocando. Então é o Bump Combat System. Por quê? Porque na série Ys a batalha, apesar de ele ser um jogo de RPG, na verdade ele é uma ação RPG, mas a batalha é bem ultra rápida. Tu só choca o teu personagem contra o inimigo, como vocês podem ver aí. E aí, cara, o jogo já calcula quanto o inimigo tirou de dano, quanto tu tirou dele, e tu já pode continuar rushando pra cima do inimigo, que o cálculo vai sendo feito, tua vida vai reduzindo ou vai ficando igual. A do inimigo também vai diminuindo e tal. Então é um combate bem gostosinho, assim, né? Pra quem quer, talvez, iniciar num jogo mais RPG, mas que ainda acha o negócio, aquele sistema de batalha tradicional de RPG muito demorado, muito lento. A série Ys pode ser uma boa transição pra quem quer descobrir se pode gostar de RPG, né? E até se tu enfrenta o inimigo ali pela frente, ele te dá dano, mas tu consegue encontrar ele por trás, aí é um ataque surpresa, só tu dá dano nele, e muitos inimigos ficam se mexendo, então tu tem a opção de, opa, vou atacar ele por trás, né? Então é bem bacana isso aí. O desenvolvedor do jogo descreveu o sistema de combate que era tão prazeroso quanto estourar aquelas bolinhas, né? Aqueles plásticos bolha. Porque é um negócio que é bem rápido, assim, né? Tu rusha e em 2 segundos, de repente, já matou um oponente. Já te dá uma leve sensação de prazer, assim. Então ele fez essa comparação com o plástico bolha, achei bem interessante. Vamos dar mais uma olhada aí na gameplay. Então esse aí, o Ys 2 de Famicom. Tem as dungeons, tem as cidades. Tem aí o inventário. Aqui uma dungeon aí, numa caverna, né? Vamos mais um pouco pra frente, agora aqui ele numa loja, numa vila, comprando e vendendo equipamentos. Aqui a gente tem, aqui é uma dungeon ainda, a cidade aqui, ó. Um pouquinho da cidade aí, bacana. Vamos um pouco mais pra frente, tem um dungeon de caverna. Aqui continuamos na dungeon de caverna. Bom, é basicamente isso então. Um jogo da série Ys, ó, achei uma cena aqui um pouco diferente. Uma montanha de gelo, né? Então enfrentando os inimigos, como vocês podem ver naquele sistema de combate. Ó, uma coisa que a série Ys também implementou, que na época não era tão comum, é o nosso personagem regenerar o HP com o passar do tempo, né? E aí tem também, à medida que a gente vai derrotando os inimigos, vamos ganhando pontos de experiência, evoluindo de nível. O jogo Ys 2, ele implementou magias também. No Ys 1 era só combate físico, e aí no Ys 2 ele implementou diversas magias. Então, tipo, bola de fogo, magias de paralisar o tempo, esse tipo de coisa, né? E tem ali, então, aqui a barra de vida do nosso jogador, do inimigo, e a barra de dinheiro, né? A informação ali de dinheiro, gold, né? Bom, basicamente, então é isso. Dei um bom apanhado aí da série Ys, especificamente aí do Ys 2 de Famicom. Vamos dar uma olhadinha nas conquistas que o Wandering Hi-Ho criou, um dev gringo. Olha aí, tem um avatar ali com um Dragonair em volta, e no meio parece ser um Shy Guy, não tenho certeza. Bom, se alguém souber, me avisa aí qual é esse personagem do meio. Será que é um Pokémon que eu não conheço? Não sei. Bom, mas então o Wandering Hi-Ho criou 73 conquistas. Vamos dar uma olhadinha aqui, um apanhado geral. Eu já dei uma olhada antes, então já vou conseguir resumir para vocês. Ele misturou aqui conquistas de progressão, obviamente. À medida que tu vai progredindo no jogo, vai ganhando conquistas, chegando numa vila nova, concluindo uma dungeon. Mas ele também colocou aqui, na ordem que tu vai progredindo no jogo, então ele criou desafios customizados também. Então a gente vai achar aqui, por exemplo, um desafio customizado, tipo esse aqui, ó. Do começo da dungeon, encontre o Mato, que deve ser um personagem aí, e salve o Dr. Flare enquanto apenas transicione de telas 14 vezes.
Então, pra te fazer um caminho ótimo ali na dungeon, sem ficar indo e voltando, ok, um desafio customizado que ele criou. Aí tem até o Mzinho aqui de Missable, né? Que essa dungeon, então, se tu terminar ela sem fazer essa conquista, tu não vai poder voltar nela depois. Então, ele já coloca aquele Mzinho ali pro jogador saber disso. Tem conquistas aqui também de level, né? Chegar, por exemplo, essa aqui, chegar no level 3. E assim vai, conquista aqui, ó, obtive uma magia nova, nesse caso aqui é de fogo, como eu falei pra vocês. Alcançar o level 6. Conquista de progressão, conquista de derrotar um chefe sem tomar dano. E aí tem um Mzinho de Missable ali também pra avisar. Depois tu derrota o chefe, conclui a dungeon, não pode mais voltar nela pra enfrentar aquele chefe de novo. Aqui uma conquista customizada do chefe, que é derrotar o chefe sem nunca usar a Fireball. Não, desculpa. Sem nunca errar uma Fireball no chefe, né? Então, uma conquista ali de tu sempre acertar a magia no chefe. Interessante. E assim vai. Então, basicamente isso aqui ele vai misturando, né? Progressão, com desafio, com conquista de level up, de coletar magia. E assim vai à medida que vai seguindo a história do jogo. Ó, nível 10. Chefe sem tomar dano. Derrote um chefe com 112 de força. Interessante. Bom, e aí vai. Sempre nesse formato. Ele decidiu, ele não separou por categorias, né? Ele separou as conquistas pela progressão delas no jogo. Então, à medida que tu vai ganhando elas no jogo, ele organizou nessa ordem. Por isso as categorias estão misturadas, né? Estão seguindo a ordem de progressão do jogo. Então estamos chegando aqui já no final. Ainda todo nesse formato, níveis. Aqui comprar um item de uma loja. Alcançar o máximo de dinheiro que tu pode carregar. Chefe sem tomar dano. Aqui ele fez, derrotar um chefe enquanto tu apenas se mexe pra esquerda e pra direita. Então sem ser pra cima ou pra baixo. E legal, né? Incluindo desafios criativos ali no meio. E chegamos aqui no fim da lista, que ele basicamente 95% da lista é esse formato que eu falei, misturando esses tipos aí. E o finzinho da lista em específicos, temos aqui 6 conquistas de obter todos os itens do jogo, né? Na verdade, todos os equipamentos. Então, todos os equipamentos da primeira categoria, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, a primeira aqui, espada, uma armadura básica e um escudo de madeira. E aí, depois que os equipamentos vão evoluindo, o desenvolvedor aqui fez questão de que tu pegue todos os equipamentos do jogo. Chama Longsword, Breastplate, escudo pequeno, e assim vai, né? Não vou ler todos aqui, mas vocês podem ver. Então, os 6 conjuntos de equipamento, né? Os 6 sets de equipamentos inteiros aí que dá pra conseguir no jogo. Legal. Bom, então, por esse jogo é isso, bacana. Vamos para o nosso próximo jogo, que recebeu conquistas no dia 10 de abril de 2022 no Retro Achievements, que é o jogo Super Slope Muncher, que é uma hack de Super Mario World. Bom, quem fez essa hack aqui foi o usuário LinkDeadX2. Ele até é um cara que faz streams na Twitch aí, jogando hacks de Super Mario. Ele tem um canal no YouTube também, com vídeos jogando hacks de Super Mario. Ele sabe fazer hacks também, lança algumas. Ele faz speedruns, tanto de Super Mario World quanto de outros jogos. Mas então é um cara aí bastante aficionado pela engine do Super Mario World, pelo jogo em si, pelas hacks e tal. Tanto que ele sabe criar hacks, né? Já vamos dar uma olhadinha na gameplay dessa hack, porque como vocês podem ver, ela se chama Super Slope Muncher, né? Então essa é uma hack que ela foca nessas rampas que tem no Super Mario World. E essas rampas, proporcionam diversos desafios, porque ela tem uma mecânica ali, um desafio de movimentação considerável, né? E essas rampas bem agudas, elas aparecem raramente no Super Mario World, em bem poucos momentos, mas elas... É difícil a gente se movimentar direito nelas, né? Então o cara teve essa ideia de, vou fazer uma hack só pra focar na movimentação do jogador nessas rampas, pro jogador aprender a se movimentar com perfeição aí nessas rampas.
que vocês podem ver, não é fácil, né? Ela é uma hack considerada Kaizo, um Kaizo Light ali. Não é uma hack difícil, mas tu vai morrer algumas vezes até conseguir concluir as fases. E são 6 fases só, é uma hack bem pequenininha, tá? Então vamos aqui, passando, vamos ver as outras fases. Aqui ele acabou de concluir uma. Tá aí, ó, em outra parte. Agora, coletou uma orbe que não era pra coletar, tinha que pular pra ela e ir pra frente. Vamos dar uma olhada aqui em outra fase. Ó, essa já é, se eu não me engano, essa já é a 5ª fase, ou talvez a 4ª. Ela já é uma plataforma ali mais completa, assim, uma fase maiorzinha, né? Então, mas sempre com essa temática dessas rampas bem agudas, né? De a gente ter que se movimentar nesse tipo de rampa, ó. Aí, ó, a gente tem que pegar bastante velocidade para conseguir ir lá. Bacana, né? É bem criativo. Eu, sinceramente, nunca tinha visto uma hack focada nisso. Talvez tenha lá no meio de uma hack uma fase ali com um pouquinho mais de rampa, mas uma hack inteira só disso, nunca tinha visto. Um pouquinho mais pra frente aqui, então. Olha, até foi um bug ali, né? Entrou sem querer no meio da montanha ali, da rampa, né? Aqui um boss, então, também ali com as rampas embaixo. É basicamente isso. Bom, vamos dar uma olhada então nas conquistas que o usuário Abby Wertz criou aí. Nunca tinha visto esse usuário, é um Junior Dev também. Então provavelmente um usuário gringo aí, um avatar, uma seta aí. Só 10 conquistas, né? Porque como eu falei pra vocês, é uma hack bem curtinha. Só 6 fases, então ó, as primeiras 6 conquistas são pra passar as 6 primeiras não, as 6 fases, né? Uma conquista pra cada fase. Aí aqui a 7ª, 8ª e 9ª conquista, ele criou desafios de speedrun, né? Para 3 fases somente. Que ele viu ali que fazia mais sentido, né? Que eram fases um pouquinho fáceis demais. E aí ele pensou, não, para essas aqui dá para criar um desafio, incentivar o jogador um pouquinho a mais, ele ir um pouquinho mais longe, né? Ele usar uma estratégia melhor para passar essas fases mais rápido. Faz sentido, ele considerou, e aí tá aí, pra primeira fase, pra segunda e pra 5ª. E aí ele colocou ali o objetivo de tempo, né? 280 segundos ou mais, 285 ou 850 ou mais. E a última conquista, 10ª, que é pegar um cogumelo em uma das fases ali, a fase chamada MX Plus B. Então é alguma coisa secreta ali que dá pra fazer em uma das fases e ele adicionou também. Bom, então é isso, né? Essa foi rápida, é uma hack bem curtinha, as conquistas aí bem objetivas. E então vamos pro próximo jogo. Tem mais, exatamente. Nossa, esse aí foi num domingo, né? Então o pessoal liberou conquista para diversos jogos aí nesse domingo, dia 10 de abril de 2022. No Retro Achievements. Então vamos lá, o próximo jogo é Earthworm, opa, tava embaixo, Jin 2 de Mega Drive. Earthworm Jin 2 de Mega Drive é o único jogo de hoje que na verdade foi uma revisão. Não foi então um conjunto de conquistas para um jogo que não tinha nenhuma, e aí o desenvolvedor criou várias. Não, uma revisão é porque já tinham algumas conquistas feitas por um outro usuário, um outro desenvolvedor no passado. E aí um novo desenvolvedor chegou e olhou, poxa, mas essas conquistas não tão bacanas, vamos fazer uma revisão aqui. Tirar algumas, adicionar novas, fazer algumas mudanças, então é isso que é uma revisão. Bom, como o próprio nome sugere, né? Então o usuário que já tinha feito as conquistas anteriormente tinha sido o Schnitzel, que é até um usuário brasileiro, dá pra ver aí no tema dele ali, né, na frasezinha de efeito. Criando coragem pra zerar Mario Picross. Então dá pra ver, obviamente, que é um brasileiro, mas quem fez essa revisão foi o Wolfman 2000, que é um gringo aí, um desenvolvedor gringo. Então, basicamente, vamos dar uma olhada até... tô achando mais legal colocar já a gameplay de começo, pra gente já ver do que o jogo se trata, embora Earthworm Jim é uma série que praticamente todo mundo aí já conhece, né? É uma série que existe aí. Esse caso aqui é o Earthworm Jim 2 de Mega Drive. Saiu um
para Super Nintendo, Mega Drive, e o 2 saiu para Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation, Sega Saturno. Saiu também um Earthworm Jim 3, mas daí é um Earthworm Jim 3D, pouca gente até sabe dele, não teve muito sucesso, saiu pra, acho que Nintendo 64 e Play 1, e até aí depois saiu também mais ou menos nessa mesma época, acho que 99 por aí, um Earthworm Jim de Game Boy Color, mas assim, em formato tipo esses jogos aí do Super Nintendo Mega Drive, só que um pouquinho bem mais simples, na verdade, né? Só coletar uns itens na fase e tal e passar a fase. Não é um jogo muito lembrado, né? Mas esses 1 e 2 do Super Nintendo Mega Drive fizeram muito sucesso. São jogos bem... o pessoal lembra deles com bastante carinho. Foram excelentes jogos na época. E são ótimos jogos até hoje. Eles são jogos de plataforma. A história do surgimento dessa série é até bastante interessante, porque a empresa que fez esse jogo, criou essa série do Earthworm Jim, na verdade, ela passou um bom tempo criando jogos somente jogos licenciados para outras empresas, né? Então elas tinham criado, por exemplo, o jogo do 7-Up, aquele refrigerante, né? O Cool Spot. O refrigerante é o 7-Up, né? O Cool Spot é o personagem, a tampinha vermelha. Então ela criou esse jogo do Cool Spot, né? Mas daí ela se sentia bastante limitada, né? Porque ela tinha que usar os personagens licenciados, tinha que seguir o que o criador, o que o contratante, a empresa contratante queria que o jogo fosse, né? Então ela acabava criando jogos de plataforma não bem da vontade dela, né? O que o cliente pedia. Então, quando ela se viu na oportunidade de finalmente criar um jogo próprio, aí elas criaram um herói do zero, que é o Earthworm Jim, que ele é uma minhoca, né? A minhoca Jim. E eles até eles sentiram tanta liberdade que eles pensaram, vamos fazer um jogo completamente maluco, vamos fazer uma paródia dos jogos de plataforma, dos jogos de videogame em geral. Então, por exemplo, a gente tem que salvar o Earthworm Jim ali tem que salvar uma princesa, e ele brinca com o fato, né, de que todo jogo, diversos dos jogos de videogame, a temática, a história é tu salvar a princesa no final. Então aqui também Earthworm Jim 2 também tanto 1 quanto 2, mas o nome da princesa é Princesa... Não lembro o nome, tá ligado? É tipo um negócio assim, Princess... What's her name? Algo assim, sabe? Essa aqui então também é uma brincadeira que eles fizeram. Esse é o boss mais fácil de todos os tempos do videogame, que é um boss que é um peixinho dourado. Então o Jim ali só pegou o boss do aquário, comeu ele e a gente venceu o boss dessa fase. Então é um jogo que brinca bastante assim com os videogames, mas ele é um jogo tecnicamente muito bom também. Ele tem um estilo gráfico bastante criativo, bastante original, mas mesmo na própria série aí, no caso agora esse é o Earthworm Jim 2, que avançou ainda mais nisso, que é fazer fases com diferentes gêneros praticamente. Então tem essas fases aqui de plataforma, primeira, segunda. Aqui ele tem essas fases aqui, que é meio que um estilo arcade assim, meio que um minigame, né? Que a gente tem que salvar aí os cachorrinhos rosas. Mas também tem outros estilos de fase. Essa aqui, o Jim, ele se coloca um disfarce de uma salamandra de caverna, que é um animal, que é uma salamandra que vive, é uma espécie de animal real, né? Existe de verdade, ela vive em cavernas, então muitas até têm a visão bastante prejudicada. Então eles brincaram aqui que o Jim se disfarçou de uma salamandra de caverna e ele tá dentro de um intestino. E ele tem agora que passar a fase aí dentro do intestino. Então é completamente, né? Tem bumpers de arcade ali no meio do intestino. Então é um jogo que é bastante surreal, assim, né? Mas muita gente aí já conhece, né, de fato, a série Earthworm Jim, e de repente do nada uma fase é um game show, que tu tem que responder perguntas, e um show de perguntas e respostas. Aí de repente tem uma fase que muda completamente, é um shoot 'em up aí de visão isométrica, né, em diagonal.
Então, ou seja, um gênero totalmente diferente, né? É muito bacana. E mais aqui um minigame de volta. Já aqui uma plataforma. Essa aqui é uma fase bastante interessante também. Um novo take aí. Que é o Jin, ele fica com a cabeça gigante. Acho que é a fase Inflated Head, é isso? Exatamente, Inflated Head. Então o Jin infla a cabeça e é um plataforma? Acredito que sim. Mas tu vai pra cima na fase, né? Uma plataforma vertical. E então tu tem que desviar dos obstáculos aí e subir ali, né? E subindo na fase. Então um jogo que foi muito, ele recebeu premiações de melhor jogo do ano, se eu não me engano foi lançado em 94. Foi um jogo que fez muito sucesso na época. Tanto pela crítica, boas vendas. Então foi um jogo muito bem sucedido. Bacana, esse é o segundo da série, né? Vamos dar uma olhada então nas conquistas que criaram pra ele. Como foi feita essa revisão aí do Earthworm Jim 2. Então, antigamente existiam conquistas de terminar as fases, conquistas de progressão, e de terminar as fases no nível difícil, ok. Aí tinha mais conquistas aqui de achar 2 áreas secretas do jogo, uma conquista de um desafio específico aqui, pegar a Bubble Gun no começo de uma fase, no modo difícil e levar até o final, ok. E conquistas de pegar todas as armas do jogo, e de alcançar 200% de vida, ok. Essas eram as conquistas antes da revisão. Daí o que o Wolfman 2000, o Wolfman 2000 aqui, mudou no set foi o seguinte. Ele adicionou conquistas de pegar todas as bandeiras ali, as flags, né? Então tem esses itens colecionáveis aí, essas flags em diversas fases, até acredito que todas. E ele fez então uma conquista para cada fase, pra gente pegar todos esses colecionáveis aí, essas flags. Ele também adicionou conquistas de passar aquelas fases do Puppy Love, aquelas fases do minigame que eu falei pra vocês, né? Que a gente tem que ir salvando os cachorrinhos rosas, sem deixar o cachorro, o Peter Puppy, que é o personagem lá que tá recebendo os cachorrinhos, sem deixar ele com raiva. Que quando a gente acaba deixando cair muito cachorrinho no chão, ele fica muito raivoso. Até vou mostrar aqui pra vocês, que eu até lembro o momento que isso acontece. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vamos ver o... Vocês vão querer entender. Vocês vão entender porque a gente não pode deixar ele raivoso, ó. Ó, acho que agora nessa... Ah, não. Tá vendo? A gente não pode deixar ele raivoso. Ele vira um monstrão ali. Completamente macabro, né? Bacana. Então vamos voltar ali pra lista. Então tem conquista de a gente passar... Tem 3 fases desse minigame no jogo. Passar as 3 sem deixar o Peter Puppy nervoso, né? Tem conquista aqui então de responder as 3 perguntas durante o game show. Trazer pelo menos 9 minhocas pro game show. Ali vencer pelo menos 3 vezes no High Strike, alguma coisa no fim da fase Inflated Head, aquela da cabeçona que vai subindo, né? Chegar acho que a parte alta lá daquela fase em uma vida, sem ser espetado pelo Evil the Cat, o gato malvado aí. E também tem uma conquista de derrotar, acredito aqui, o chefe final do jogo, né? O Flaming On, no nível difícil sem tomar dano. Então essa foi a revisão que o Wolfman 2000 fez aí no Earthworm Jim 2. Bacana? Então vamos para o próximo jogo a receber conquistas no dia 10 de abril de 2022. Que foi o jogo... Double Dragon de arcade, o clássico. Exatamente, o primeiro Double Dragon de arcade. Então, o Double Dragon é uma série aí que receberam mais jogos depois. Ela fez muito sucesso. Começou aí nos anos 80, no caso aí em 87. Foi lançado o primeiro jogo no Japão. A empresa que fez é a Tecnos, né? Tecnos Japão. Ela foi trazida para o ocidente pela Taito. E...
Na verdade, a Technos, ela já tinha... o Double Dragon foi uma evolução de um jogo anterior da Technos que se chamava Renegades. No Japão era um Kunio-kun, né? Um jogo da série Neketsu Kunio-kun, que é um jogo de briga, né? Eu vou até mostrar pra vocês o Renegade primeiro, um pouquinho, ó. Mas como é bem parecido, né? Quando veio pro ocidente, esse arcade do Kunio-kun se chamou Renegade. Mas dá pra ver que já tem alguns elementos ali do Double Dragon, né? É um Double Dragon mais rudimentar. Mas já é uma briga de rua e tudo mais. Mas um pouco mais simples, né? Bacana. Agora, então, vamos ver um pouco aqui, falar mais um pouco do Double Dragon. Mas basicamente, a introdução do que eu falei é isso. Quem criou as conquistas aqui foi o Arcades, um Junior Dev. Então vamos mostrar um pouco da gameplay do Double Dragon em si. Tá aqui, ó. Então, o Double Dragon ele foi uma evolução técnica, né? Do Renegade. Claro que é uma série completamente nova. Ela conta a história do Jim e do Jimmy e do Billy. São os dois irmãos. O Jimmy é o loiro e o Billy é o ruivo. E aí o Double Dragon ele trouxe duas coisas, duas evoluções em relação à série Renegades, que foi a possibilidade de jogar multiplayer, ou seja, com um amigo, né? Um jogando com o Jimmy e outro com o Billy. E também a possibilidade de a gente pegar a arma que um inimigo tá usando. A gente derrota um inimigo que tem uma arma na mão. E aí, ao derrotar o inimigo, a arma dele cai no chão. A gente consegue pegar aquela arma do chão e sair usando ela. Então, foi algo novo também que surgiu na série Double Dragon. Ela é um beat'em up. Na verdade, então, ela foi o primeiro beat'em up a alcançar um grande sucesso. E ela incentivou a diversas outras empresas criarem os seus próprios beat'em ups também, né? Então a gente tem um pouco aí da gameplay da primeira fase. A história do jogo ela é bem simples. Vamos colocar um pouco aqui, ó. Tem os chefes, né? É um jogo que só tem 4 fases, tá? Bem pequeno. Mas a história, então, ela se passa em Nova York. É um futuro pós-apocalíptico. Então, aconteceu uma guerra nuclear. E aí, o mundo ficou meio destruído. O que aconteceu foi que as gangues tomaram conta de Nova York. Então, ela se passa 5 anos depois dessa guerra nuclear que aconteceu. Então, e aí acontece o seguinte, né? Os irmãos Jimmy e Billy, eles dominam uma arte marcial fictícia, né? Não é uma arte marcial que existe de verdade, mas na história do jogo eles dominam essa arte marcial. E aí, a gangue que domina a cidade os Black Warriors, alguma coisa assim. Eles acabam raptando a namorada do Jimmy. E aí eles sequestram ela. E aí eles pedem em troca pra gente poder o resgate dela, né? Essa gangue quer que a gente ensine pra eles essa arte marcial que o Jimmy e o Billy dominam, né? Então eles querem isso em troca da namorada do Jimmy de volta, né? Eles poderem devolver ela. Bom, mas então a aventura, o jogo basicamente é o Jimmy e o Billy indo atrás dessa gangue, né? E aí então são 4 fases. Na cidade, num lugar aí, meio uma selva. Aí um lugar já meio... umas cavernas aí, parece, né? Um lugar meio montanhoso. Mas é basicamente isso, ó. Chegando aí mais pro fim do jogo. Aí acredito essa já ser a última fase. Então aí parece tipo um castelo, né? Bom, bacana. Vamos então dar uma olhadinha nas conquistas que foram criadas pelo usuário Arcades. Esse usuário aqui, ele é um Junior Dev também, com o avatar ali, um fliperama, né? Um arcade. As conquistas ficaram bem simples. Como eu falei pra vocês, são só 4 fases, né? Então ele fez da seguinte forma. Pra cada uma das fases, tem as seguintes conquistas. Terminar ela, normalmente. No nível normal.
ou maior, né? Terminar ela no nível difícil, o mais difícil. Até porque é um arcade, né? Então o nível normal seria o normal de fábrica, né? Que já vem o nível padrão do arcade e que já vem pré-configurado. E no nível mais difícil que dá pra configurar a máquina, né? Então, essas duas formas. Terminar a fase no nível mais difícil sem usar créditos, né? Não, então eu acho que é isso. São esses três tipos de conquista para cada uma das fases. Então, são 4 fases, aí já dá 12 conquistas. E é porque tá um pouquinho bagunçado aqui, né? Acredito que ele vai arrumar ainda a ordem para ficar bonitinho. Ele acabou deixando um pouco bagunçado ainda. Mas, por isso que eu até já avisei aqui pra vocês como é que ele organizou na cabeça dele, porque aqui tá meio desorganizado ainda. Mas as 4 conquistas restantes aqui foram 50 mil pontos e... bom, aqui tem essas aqui da fase final, que ela no nível normal, nível normal, nível normal, nível mais difícil sem continue. Será que eu... Pera aí, é a conta... Deixa eu ver, 4 fases vezes 3 dá 12, então... Será que são 4 níveis? Deixa eu ver. E aí ele fez uma bagunça aqui... Bom... agora eu tô curioso aqui, tá. Nível normal ou mais... completar... tá. Não. Deixa eu ver aqui certinho. Vou ver a fase 3. Vamos ver aqui. Parece que a fase 3 tá mais ok. Então a fase 3, ele fez... derrotar ela... Passar ela no nível normal. Ok. Passar a fase 3 no nível mais difícil. E a fase 3 no nível mais difícil sem créditos. Agora aqui, tá. Então são 4 conquistas por fase. A fase... Não, tá, eu acho que é porque... Agora eu entendi. Nossa, pessoal, desculpa. É porque a terceira fase, ela é dividida em 2 áreas. Exatamente, é isso. Então a terceira fase, ela tem tem a área da caverna e a área do parque. Então, são 4 fases oficialmente, mas a terceira fase é dividida em 2 áreas. Então meio que conta como 5 fases, dá pra dizer. Então são essas 3 conquistas para cada uma das 5 fases. Por isso dá 15 conquistas. E aí a 16ª conquista é essa aqui de pegar 50 mil pontos. Ufa! Então tá aí, tá explicado exatamente como ficou as conquistas. Bom, então como eu avisei, quem criou elas foi o Usuário Arcades. E tá aí, né? Muito bacana a gente ter conquistas aí pro primeiro Double Dragon, esse clássico aí de arcade. Importantíssimo, né? Saíram diversos portes do Double Dragon, Nintendinho, Master System, Mega Drive, nossa, e diversos outros consoles não tão populares, né? Mas pessoal, por hoje é isso, então hoje foram incríveis 10 jogos com conquistas, né? Então, por isso ficou um vídeo bem caprichado aí, a gente explicando um pouco de cada um desses jogos, para vocês saberem, né, do que eles se tratam, ter uma ideia inicial, ver um pouco da gameplay e decidirem se vocês querem jogar aí esses 10 jogos. Foi um dia bastante produtivo aí pro Retro Achievements. Então é isso aí. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e falou!